Descobri minha esposa traindo, então terminei o casamento justo dela com um parceiro. Estou completamente perdido, não sei o que fazer. Houve sinais e eu os ignorei. Fui cegado pelo amor e nunca imaginei que isso aconteceria comigo, não com ela, minha esposa e melhor amiga de quase 20 anos. Trabalho fora da cidade e não deveria estar de volta até esta noite. Estávamos planejando uma viagem de carro de 2 dias amanhã. As coisas estavam devagar no trabalho, então voltei para casa ontem à tarde. Esta viagem era para nos dar um pouco de tempo sozinhos, já que estivemos tão ocupados com família e amigos neste verão. Quando cheguei em casa, vi um caminhão na minha garagem que não reconheci. Meu vizinho me perguntou recentemente como eu estava gostando do novo caminhão, mas pensei que ele estava enganado e não dei muita importância. Assim que pude ver o caminhão, tive um pressentimento terrível. Amo minha esposa e confiava nela completamente, mas esse sentimento estava lá e forte. Fui sorrateiramente até o lado da casa, até a janela do nosso quarto. Estava aberta e pude ouvi-los enquanto me aproximava. Olhei pela janela e meu pior medo foi confirmado. Eles estavam ali completamente nus na minha cama. Sai dali. Tenho lutado contra o desejo de fazer algo que sei que vou me arrepender. Estou lutando para me importar com o que acontece comigo neste momento. Fui para a cabana da minha família para passar a noite e bebi tudo o que havia lá. Hoje estava a caminho de casa para confrontá-la e desisti. Não estou pronto. Só consigo sentir raiva, só consigo pensar em violência. Não estou em um bom lugar agora, não o suficiente para vê-la. Estou de volta à cabana agora. Tenho uma garrafa de 60 onças de rum e tenho olhado para ela por 1 hora. Quero ficar bêbado e esquecer disso, mas não quero ficar bêbado e tomar decisões ruins. Sei que este é um momento crítico em minha vida e minhas ações nos próximos dias vão ditar o resto da minha vida. É por isso que estou aqui. Preciso de ajuda. Não estou pronto para falar com família ou amigos, então estou procurando ajuda de estranhos. O apoio e os conselhos que recebi desde que descobri a traição de minha esposa são incríveis. Fiquei até emocionado ao perceber quantas pessoas maravilhosas estão dispostas a ajudar um estranho. Isso me dá um pouco de esperança para o mundo em um momento em que mais precisava. O lado negativo de tudo isso. Este apoio é incrível, mas estou lutando para responder às pessoas. Tenho mais de 600 mensagens privadas no R e centenas de comentários no Reddit. Quero agradecer a cada um individualmente e vou fazer um esforço para isso, mas não será rápido. Então, começarei dando um grande obrigado a todos pelas mensagens gentis e conselhos úteis. Isso realmente significa muito para mim. Notei vários comentários e perguntas que continuam surgindo e gostaria de esclarecer algumas coisas, além da minha pequena atualização. Se não perceberam, estou me sentindo muito melhor hoje. A dor quase desapareceu por completo. Ainda sinto como se tivesse levado um soco no estômago, mas comecei a olhar para o futuro. Já se passaram 2 dias e isso não parece certo para mim. Será que é a calma antes da tempestade ou sou apenas incrivelmente resiliente? Quanto às perguntas e comentários que recebi, aqui estão alguns pontos para esclarecer algumas coisas. Quando mencionei esposa e melhor amiga, estava me referindo aos 2 papéis que minha esposa desempenhava em minha vida. O outro cara não era meu melhor amigo, nem mesmo alguém que eu conhecia. Não consegui ver muito bem, mas pelo rápido olhar no veículo dele, não me parece alguém que conheço. Não temos filhos, embora estivéssemos planejando tê-los em breve. Vendemos recentemente nossa casa e estamos planejando nos mudar para mais perto do meu trabalho em setembro, quando os novos proprietários assumirem. Vou agradecer ao meu vizinho, mas farei isso sutilmente, como ele fez por mim. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os sinais que mencionei ter ignorado. Aqui estão alguns deles. Ela estava mandando mensagens anormalmente tarde da noite, saía para beber com os amigos regularmente após o trabalho, o que não era comum para ela, mas eu ficava feliz que ela estivesse sendo social. Ela fazia yoga 1 vez por semana, mas aparentemente não estava pagando, pois uma de suas colegas de trabalho era instrutora e ela ajudava na montagem e limpeza. Além disso, achei que ela estava muito inflexível para alguém que praticava yoga. Recebíamos ligações de números desconhecidos, e costumávamos atender os telefones um do outro se estivéssemos mais próximos. Várias vezes ela teve uma ligação de número desconhecido que desligava assim que eu atendia. Recebíamos muitas ligações de spam, mas geralmente era um telemarketing ou um cobrador de dívidas procurando pelo antigo dono do número. Raramente era uma ligação silenciosa. A atualização está em andamento. Quando meu irmão chegou, tivemos uma boa conversa.
Ele sempre foi meu verdadeiro melhor amigo, e percebi que preciso sempre me lembrar disso e saber que ele estará sempre ao meu lado, sem julgamentos, da mesma forma que eu estaria por ele. Ele realmente define o padrão para o que é uma verdadeira amizade, mesmo que briguemos de vez em quando. Como deveria estar em casa ontem à noite, decidi responder às mensagens de texto da minha esposa. Não podemos ter telefones no local de trabalho, então era razoável eu estar apenas mandando mensagens para ela. Ela sabe que é fácil para mim mandar algumas mensagens escondido. Escrevi para ela dizendo que precisava ir para um dos locais remotos da empresa e que não poderia ligar para ela até o final do fim de semana. Disse a ela que cancelaria todas as reservas e reagendaria mais tarde. Ela disse que poderia levar sua melhor amiga com ela para o fim de semana romântico na pousada em uma vinícola que eu reservei. Eu sabia que não era a melhor amiga que ela queria que eu pensasse que iria. Disse a ela que já tinha dado a reserva para meu irmão e sua esposa, já que era. Este apoio é algo com o qual estou lutando para responder. Tenho mais de 600 mensagens privadas no R e centenas de comentários no vermelho. Quero agradecer a todos individualmente e vou me esforçar para fazer isso, mas não será rápido. Então, vou começar dando um grande obrigado a todos pelos seus gentis mensagens e conselhos úteis. Realmente significa muito para mim. Eu tenho notado vários comentários e perguntas que continuam aparecendo e queria fornecer esclarecimentos além da minha atualização menor. Se não deu para perceber, estou me sentindo muito melhor hoje. A dor quase desapareceu por completo. Ainda sinto como se tivesse levado um soco no estômago, mas, de resto, comecei a olhar para o futuro. Passaram-se 2 dias, então isso não me parece certo. Será que é a calmaria antes da tempestade ou sou apenas incrivelmente resiliente? Quanto às perguntas e comentários que recebi, aqui estão alguns pontos para esclarecer algumas coisas. Quando mencionei esposa e melhor amiga, estava me referindo aos 2 papéis que minha esposa desempenhava em minha vida. O outro cara não era meu melhor amigo, nem alguém que eu conhecia. Eu não o vi direito, mas, pela rapidez e por ver o veículo dele, não parece ser alguém que conheço. Não temos filhos, mas estávamos planejando tê-los em breve. Recentemente, vendemos nossa casa e estamos programados para nos mudar mais perto do meu trabalho em setembro, quando os novos proprietários assumirem a posse. Vou agradecer ao meu vizinho, mas farei isso sutilmente, assim como ele fez por mim. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os sinais que mencionei ter ignorado. De cabeça, aqui estão alguns. Ela estava mandando mensagens anormalmente tarde da noite. Saía para tomar drinks com amigos regularmente após o trabalho, o que não era comum para ela, mas eu ficava feliz que ela estivesse sendo sociável. Ela fazia yoga uma vez por semana, mas aparentemente não estava pagando, pois um de seus colegas de trabalho era o instrutor e ela estava ajudando na preparação e limpeza. Também achei que ela estava muito inflexível para alguém que fazia yoga. Chamadas de número desconhecido que desligavam. Costumávamos atender os telefones um do outro se estivéssemos mais perto. Várias vezes ela teve uma chamada de número desconhecido que desligava assim que eu atendia. Recebemos muitas ligações de spam, mas geralmente é um telemarketing ou um cobrador de dívidas procurando o antigo proprietário do número. Raramente é uma ligação desligada. A atualização está em andamento. Quando meu irmão chegou, tivemos uma boa conversa. Ele tem sido meu verdadeiro melhor amigo e percebi que preciso sempre lembrar disso e saber que ele sempre estará lá para mim, sem julgamento, da mesma forma que eu estaria lá para ele. Ele realmente define o padrão para o que é uma verdadeira amizade, mesmo que discutamos ocasionalmente. Como eu deveria estar em casa ontem à noite, decidi responder às mensagens de texto da minha esposa. Não podemos ter celulares no local, então era razoável que eu apenas a estivesse mandando mensagens. Ela sabe que é fácil para mim mandar algumas mensagens escondido. Escrevi para ela e disse que precisava ir para um dos locais remotos da minha empresa e não poderia ligar para ela até o final do fim de semana. Disse a ela que cancelaria todas as reservas e remarcaria mais tarde. Ela disse que poderia levar sua melhor amiga com ela neste fim de semana para a pousada romântica em uma vinícola que reservei. Sabia que não era a melhor amiga que ela queria que eu pensasse que iria. Disse a ela que já havia dado para meu irmão e sua esposa, já que era não reembolsável e eles me pagariam de volta em um mês. Esta manhã, cancelei todas as reservas, exceto a romântica. Meu irmão está vindo comigo. Felizmente, o hotel nos permitiu trocar da suíte de lua de mel para um quarto com 2 camas. Também há um lago muito bonito e aluguéis de barcos nas proximidades, então isso acabou se tornando uma pescaria há muito esperada com meu irmão. Isso significa que estou livre neste fim de semana.
Não preciso escrever ou falar com ela por alguns dias, então isso alivia um pouco o estresse e me dá mais tempo para pensar. Atualmente, estou no estado de espírito para me divorciar. Honestamente, não consigo ver de outra forma. Meu irmão está me apoiando nisso, mas pediu que eu tirasse algumas semanas e falasse com alguém. Sua esposa tem uma amiga que é conselheira de casais e está disposta a falar comigo na segunda-feira. Não vejo isso mudando minha mente, mas pelo menos pode ajudar a desembaraçar parte dessa bagunça para mim. Também estou seguindo muitos dos conselhos aqui e começando a falar com advogados, pelo menos para me preparar para o que acho que é inevitável. Quero fazer isso certo. Nunca a vi como alguém que tentaria me passar a perna, mas também nunca esperava que ela me traísse, então acho que preciso estar preparado para qualquer coisa. Obrigado novamente a todos. Vou tentar aproveitar meu fim de semana o máximo possível. Atualização 2. Descobri que minha esposa estava me traindo. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias. Vou começar com as coisas menos importantes. Meu irmão Matt e eu dirigimos quase 5 horas até a pousada na vinícola. Agradeço muito a ele por estar ao meu lado nisso. Foi mais uma sessão de desabafo do que qualquer outra coisa, mas realmente ajudou a clarear minha mente depois de passar a maior parte da viagem reclamando com ele. Eu só queria um pouco de tempo sozinho enquanto ele queria sair para jantar. Fiquei no quarto e ele saiu para comer e trouxe alguma comida para mim. Ele também conseguiu alugar um barco para o dia seguinte. O cara estava na minha casa na sexta-feira à noite o tempo todo, mas no sábado de manhã ela conseguiu chegar lá justo quando ele estava saindo. Ela o seguiu até casa e descobriu o apartamento onde ele morava. Minha esposa ficou lá na noite de sábado, ao mesmo tempo em que estava me mandando mensagens de texto dizendo que me ama e sente minha falta. Jen disse que ela estava dividindo seu tempo entre visitar a família que mora na minha cidade e espionar minha esposa. Ela disse que aconteceu de pegar minha esposa saindo do apartamento dele no domingo de manhã e tirou algumas fotos dele se abraçando e se beijando antes de entrar no carro. Eu não quero ver essas fotos. Isso praticamente selou o acordo para mim. Não acho que poderia confiar nela novamente se ela puder ligar e desligar tão facilmente para me dizer que me ama enquanto está com outro cara. Ainda assim, decidi que não vou tomar uma decisão precipitada baseada em emoções. Preciso permanecer calmo e equilibrado. Foi quando Jen me disse que Sharon estava vindo jantar. Sharon é a conselheira que Jen marcou uma consulta para mim. Para esclarecer, ela nunca conheceu minha esposa e esta foi a primeira vez que a conheci também. Sharon era uma pessoa muito agradável e nos demos muito bem. Depois do jantar, Sharon e eu fomos dar uma volta pelo bairro de Matt para passear com os cachorros e ter um pouco de conversa privada. Sharon foi realmente útil no sentido de que era uma ótima ouvinte e me fez sentir que não precisava estar na defensiva. Foi terapêutico ser tão livre ao descrever meus sentimentos, tanto quanto me sinto confortável com meu irmão. Isso foi apenas diferente e muito necessário. É a mesma razão pela qual gosto de escrever isso no Reddit. É uma sessão de desabafo que me ajuda a desembaraçar parte da confusão na minha cabeça. Nossa caminhada durou 1 hora e o único conselho real que Sharon me deu foi não adiar a conversa com minha esposa. Ela disse que quanto mais eu esperar, mais difícil será falar com ela sobre isso. Ela disse que eu preciso de clareza mais do que qualquer coisa neste momento e minha esposa é a única pessoa que pode me dar isso. Mais tarde naquela noite, Jen e Matt me ofereceram para ficar com eles pelo tempo que fosse necessário. Eu sei que Matt e eu temos um prazo de validade para estarmos em espaços fechados juntos, então falei com meu chefe, que conseguiu me arrumar uma acomodação da empresa. Tenho ficado lá a cada 2 semanas por um tempo, mas tenho que sair nos dias de folga. Ele conseguiu fazer funcionar para que eu ficasse em tempo integral por alguns meses, se precisasse. Decidi remarcar com Sharon para mais tarde esta semana. Achei que nossa caminhada foi suficiente para a primeira sessão e ela concordou. Passei a noite de domingo apenas deitado na cama pensando em como abordar isso. Lutei com isso porque até mesmo o cenário imaginário em minha cabeça estava me deixando com raiva ou tristeza. Decidi que apenas improvisaria. Geralmente sou bom sob pressão. Ontem, eu acordei. E me despedi de Matt e Jen. Dirigi em direção à casa e estava pensando e se ele estivesse lá quando eu chegasse, então pensei que provavelmente apenas me colocaria de volta no lugar de raiva em que estava há alguns dias. Decidi fazer uma passagem rápida primeiro, nem o caminhão dele nem o carro da minha esposa estavam lá. Entrei e peguei um monte de coisas essenciais e coisas das quais não quero me separar, principalmente algumas fotos e antigas relíquias de família. Empacotei tudo no meu caminhão e então fui até o apartamento dele. O carro dela também não estava lá, mas o caminhão dele estava. Decidi ligar para ela para ver onde ela estava. Ela disse que estava fazendo compras.
Confio tão pouco nela agora que passei pela loja de alimentos e realmente confirmei que ela estava lá. Me sinto sujo admitindo que fiz isso, mas minha confiança está quebrada e é a única maneira de ter certeza de alguma coisa. Escrevi para ela novamente e disse para apenas voltar para casa porque precisamos conversar. Ela respondeu perguntando o que estava errado. Apenas respondi que ela precisa estar pronta para ser honesta e depois desliguei o telefone. Ela chegou em casa 15 minutos depois. Quando ela entrou, veio me dar um abraço e um beijo como sempre faz. Me virei para longe dela e ela perguntou novamente o que estava errado, então contei a ela que ela precisa começar a ser honesta comigo. Ela fingiu não saber e disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Eu disse, ok, se você não pode ser honesta, então estou indo embora. Ela começou a entrar em pânico neste ponto e disse, você está falando sobre yoga. Achei que era um começo. Perguntei a ela sobre o que ela estava falando e ela me disse que não tinha ido a yoga. Aqui está um resumo do resto da conversa. Se você não estava indo a yoga, então onde você estava indo? Ela, eu estava fazendo caminhadas para relaxar porque tenho estado tão estressada ultimamente. Por que você estava tão estressada e por que mentiu para mim sobre o que estava fazendo? Ela, o preparativo para a mudança tem me estressado e eu simplesmente não sabia como te dizer. Então mentir foi a decisão que você tomou. Qual era a sua preocupação em me dizer que você estava indo dar uma caminhada para desestressar? Ela, eu não quis mentir. Eu estava preocupada que meu estresse se somasse ao seu. Mas eu não estou estressado. Realmente parece que você está escondendo algo de mim. Ela, o que você quer dizer? Acho que você está mentindo sobre mais do que apenas pular a yoga. Estou te pedindo novamente para ser honesta. Você já mentiu para mim, então isso não pode funcionar se você continuar mentindo. Ela, eu não sei o que mais dizer. Você está falando sobre o fim de semana passado quando saí para beber com alguns amigos e cheguei tarde em casa? Eu tinha uma sensação de que isso te incomodava. Não tinha ideia de que ela saiu para beber ou estava fora até tarde. Eu estava no trabalho a algumas horas de distância. É isso que você realmente fez naquela noite ou isso também foi uma mentira? Ela, eu saí para beber naquela noite, mas não vi sua melhor amiga, com quem ela supostamente estava naquela noite. Quem você viu? Ela, ninguém, eu só bebi sozinha. Você bebe sozinha agora? Ela, sim, talvez eu tenha um problema. Talvez falaremos sobre isso depois. Última chance, seja honesta, ou estou indo embora. Ela, eu não sei mais o que dizer. Ok, estou indo embora. Neste ponto, levantei-me e saí. Normalmente, quando discutimos, saio para dar uma volta para me afastar dela. Ela provavelmente pensou que era a mesma coisa desta vez. Então, ela percebeu que eu também peguei minhas roupas e produtos de higiene, além do Xbox. Foi quando ela começou a bombardear meu telefone. Eu disse a ela que dei a chance dela ser honesta e ela não fez isso, então não há mais nada a dizer. Ela implorou e suplicou para que eu voltasse para casa para conversarmos pessoalmente. Ela disse que não tinha ideia do porquê eu estava tão chateado ou o que eu pensava que ela tinha feito. Ela repetiu que me amava e nunca me machucaria. Só de ouvir ela dizer isso, realmente rasgou um novo buraco no meu peito. Antes, eram palavras reconfortantes nas quais eu acreditava sem questionar. Agora, é uma faca sem corte e irregular cortando meu coração da maneira mais devastadora. Eu não aguentei, então desliguei. Ela ligou de volta cerca de 40 vezes antes de eu estar pronto para responder novamente. Desta vez, ela disse, você conversou com a Karen, sua melhor amiga. Perguntei por quê, e ela disse, venha para casa. Não quero dizer isso pelo telefone. Concordamos, e dirigi um pouco mais para baixar minha frequência cardíaca, então fui para casa. Aquela conversa foi assim. Ela, eu presumo que você conversou com a Karen. Algumas semanas atrás, enquanto você estava no trabalho, saímos para beber. Alguns caras começaram a nos comprar bebidas, então apenas fingimos. Quando estávamos saindo, um dos caras tentou me beijar. Eu me afastei imediatamente e disse a ele que era casada. Me senti tão mal com isso e queria te contar, mas sou uma idiota e decidi apenas esconder isso de você. A Karen ficou com o outro cara e deu o número dele para o amigo sem me consultar. Ele me mandou algumas mensagens desde então, mas nunca respondi. Posso ver seu celular? Ela, sim. Ela me mostrou o celular, que estava completamente vazio de mensagens, exceto eu e a mãe dela. Ela nunca apaga suas mensagens, então isso era novo. Olhei para suas fotos, que também estavam limpas, mas depois verifiquei as fotos deletadas e encontrei uma de um cara que não reconheci. Quem é esse? Ela, esse é o cara que tentou me beijar.
Por que você tirou uma foto dele? Ela: eu estava apenas sendo idiota. Isso não é uma razão. Por que você tirou uma foto dele? Ela: eu não sei. É tudo o que você quer me dizer ou há mais? Ela: é tudo o que consigo pensar. Mais uma vez, saí. Não queria ser enganado aos poucos. Entrei no meu caminhão e fui embora. Ela correu para fora tentando me impedir, mas eu já estava fora de alcance. Fui para o parque próximo e apenas sentei na traseira do meu caminhão e almocei, tentando descobrir o que fazer em seguida. Enquanto estava lá, comecei a lembrar de outras coisas das quais deveria estar mais ciente. Trabalhei em um turno de fim de semana e fui para a cama cedo. Minha esposa saiu para a balada com algumas amigas. Acordei às 4 horas da manhã e ela ainda não tinha chegado em casa. Liguei para ela algumas vezes, mas não houve resposta. Cerca de 30 minutos depois, ela me ligou de volta e pediu para que eu fosse buscá-la. Quando a peguei, ela me contou que estavam tentando pegar um táxi, mas não tiveram sorte. Alguns caras que a amiga dela conhecia pararam e ofereceram uma carona, mas queriam passar na casa deles primeiro. Quando chegaram na casa do GU, a amiga casada dela entrou no quarto com um dos caras. Minha esposa disse que passou um tempo procurando por ela, mas eventualmente desistiu e apenas tomou uma bebida na cozinha com os colegas de casa enquanto esperava. Ela alega que não ouviu o celular quando tentei ligar. Brigamos sobre isso e ela ficou chocada com as ações da amiga, então cortou relações com ela. Pensei que isso havia acabado. Outra vez, ela viajou para visitar uma amiga próxima em outra cidade. Era uma noite planejada entre garotas, com 4 meninas bebendo e assistindo filmes de pijama, pelo menos foi o que me disseram. Então ela me ligou por volta da 1 hora da manhã para dizer boa noite. Conversamos por cerca de 20 minutos e ela repetidamente me disse que estavam tendo uma ótima noite de garotas. Então ouvi a voz de um cara ao fundo. Perguntei quem era e ela negou ter ouvido qualquer coisa a princípio. Mas depois aconteceu de novo, alto demais para ela negar. Então ela disse: a X trouxe alguns caras com ela. Todo mundo aqui está muito chateado com isso. Ela estava bêbada e a 3 horas de distância. Não me restou escolha a não ser confiar nela novamente. Brigamos sobre isso e porque ela se recusou a me contar que estavam lá. Ela prometeu nunca mais se colocar nesse tipo de situação, mas claramente isso não funcionou. Depois de lembrar de todas essas coisas e das conversas que tivemos sobre elas, eu estava pronto para dar uma última chance. Liguei o telefone de volta e quase imediatamente ele tocou. Atendi e ela estava gritando para eu voltar para casa. Dirigi de volta para casa. Entrei e fui imediatamente confrontado por ela, chorando muito. Ela estava sentada no sofá repetindo: sinto muito, sinto muito. Perguntei a ela pelo que ela estava pedindo desculpas. Ela começou a balançar para frente e para trás como uma pessoa louca. Levou cerca de 5 minutos para ela recuperar o fôlego o suficiente para falar. Ela: eu menti sobre o cara que tentou. Ele: tudo bem, me conte o que aconteceu. Ela: nós 4 realmente fomos para a casa dele naquela noite. Ficamos juntos. Eu sabia que era mais do que isso, mas apenas ouvir ela dizer me fez sentir tonto. Parecia que o quarto estava ficando menor e havia 1 milhão de pessoas falando em meus ouvidos ao mesmo tempo. Acho que estava tendo um ataque de pânico. Fui ao banheiro e lavei o rosto com água fria até as coisas voltarem ao normal. Ele: o que você fez? Ela: você quer que eu realmente te conte? Ele: sim. Ela: ele me estimulou com os dedos e eu fiz sexo oral nele. Ele: só isso? Ela: sim. Ele: não vou mais brincar com isso. Ou você me conta tudo agora ou será a última vez que falamos. Ela começou a chorar novamente e levou mais alguns minutos antes de conseguir falar. Ela: nos encontramos novamente e tivemos relações sexuais. Sinto muito, eu te amo e farei qualquer coisa para consertar isso. Ele: apenas uma vez. Ela: se eu te contar a verdade, por favor, me dê uma chance de fazer qualquer coisa para compensar. Por favor. Ele: vou pensar sobre isso. Ela: foi um caso. Nós estávamos nos encontrando enquanto você estava fora da cidade a trabalho. Isso está acontecendo há quase 1 mês. Ele é casado e eles estão prestes a se divorciar. Ele sabe que você é casada. Ela: sim. Ele: se ele está tendo um caso porque o casamento dele está fracassando, isso significa que você acha que o nosso está fracassando? É isso que você disse a ele? Ela: não acho que o nosso está fracassando. Eu sou tão estúpida. Eu me odeio. Por favor, não me deixe. Eu posso consertar isso. Ele: como? Ela: o que você quiser. Ele: se você estivesse no meu lugar ou até mesmo no lugar da esposa dele, o que consertaria isso para você?
Ela, saber a verdade, poder confiar em você, saber que você quer dizer o que está dizendo. Você pode confiar em mim. Eu errei e não farei isso de novo. Ele, se você fosse a esposa dele, não gostaria de saber a verdade. Ela, sim. Ele, então conserte isso. Ela, você quer que eu ligue para ela? Ele, se acha que é isso que você faria. Ela tentou ligar, mas nunca recebeu uma resposta. Alguns minutos depois, o celular dela tocou. Estava listado como trabalho de Karen. Ela parecia chocada, então eu soube que não era Karen. Perguntei se era ele. Ela, é ele. Ele, eu vou deixar você falar com ele porque você tem algo para dizer a ele. Passei o telefone para ela. Ela, contei tudo a ele. Ele sabe toda a verdade. Acabou. Foi apenas um caso e agora você nunca mais deve entrar em contato comigo. Ele, qual advogado de divórcio você está usando? Ele, não estou me divorciando. Ele, mas você não me disse que era ele. Ele, ok, então posso falar com sua esposa. Acho que ela tem tanto direito de saber disso quanto eu. Ele, por favor, cara, eu não sabia que ela era casada. Não arruine meu casamento por um erro. Ele, você arruinou o meu por um erro. É justo que eu conte para sua esposa. Ele, por favor, não faça isso. Ela está no trabalho agora. Vou contar tudo a ela quando ela chegar em casa, eu juro. Ele, ok, você faz isso. Foi quando eu desliguei. Perguntei à minha esposa se ela sabia onde a esposa dele trabalhava e o nome dela. Ela sabia. Então pedi à minha esposa que ligasse para ela e perguntasse por ela no trabalho. Ela conseguiu falar com ela ao telefone e disse para ela se sentar. Essa mulher disse que estava prestes a sair para o dia e que ligaria de volta do carro dela. Ela fez isso. A esposa dele, o que é isso? Minha esposa, tenho algo terrível para te contar, e não quero causar nenhum acidente. Por favor, não desligue. A esposa dele, meu Deus, aconteceu algo com ele também. Minha esposa, não, ele está no seu apartamento agora. Só estou te avisando que temos um caso há um mês. Estou confessando tudo para meu marido agora e achei que você merece o mesmo respeito. Ela ficou em silêncio por cerca de um minuto, depois disse, se isso for alguma brincadeira doentia, vou descobrir quem você é. Então, ela desligou. Não demorou nem 10 minutos para minha esposa receber uma mensagem de Karen, do trabalho, dizendo, obrigada, você acabou de arruinar minha vida. Peguei o telefone e respondi, você acabou de arruinar 4 vidas e 2 casamentos. Não se esqueça disso. A culpa é toda sua, sua desgraçada. Pelos próximos 60 minutos, minha esposa implorou e suplicou para que eu ficasse com ela. Ela ofereceu terapia, ofereceu nunca me deixar sozinho, até me ofereceu favores sexuais. Isso foi tudo o que eu esperava. Graças aos comentários aqui. Então, ela sugeriu que fossemos de férias, ela pagaria. Precisávamos de um tempo juntos, era o que ela dizia. Precisávamos passar um tempo de qualidade juntos porque meu horário de trabalho estava nos afastando ultimamente. Também exatamente o que eu esperava que ela dissesse. Ela não esperava que eu dissesse que iria de qualquer forma. Ela também não esperava que eu dissesse que já marquei terapia para mim mesmo. E definitivamente ela não esperava que eu dissesse que a peguei na minha própria cama. Só consigo imaginar que ela não esperava que eu já tivesse um lugar para ficar. Quando contei tudo isso, ela caiu no chão chorando. Começou a dizer que não merece viver, que eu deveria matá-la agora mesmo porque é terrível demais para ficar com alguém. Foi assim por um tempo. Fiquei por um total de 4 horas ouvindo-a inventar desculpas, depois tentar me abraçar ou me acariciar ou até mesmo me agradar se eu apenas ficasse e resolvesse isso com ela. No final, liguei para Karen e disse que sua amiga traidora está suicida, e que ela deveria vir ficar de olho nela. Então, eu fui embora. Já se passou quase um dia desde que tudo aconteceu, e não falei com ela desde então. Ela tem me ligado e mandado mensagens o dia todo. Amigos e familiares dela têm me ligado e mandado mensagens o dia todo. Todo mundo tem uma desculpa diferente ou um pedido de empatia diferente. O pai dela foi o único que me escreveu e disse que preciso fazer o que é melhor para mim, e que sempre me amará como um filho, não importa o que aconteça. Ler isso foi o que me fez chorar pela primeira vez desde que tudo isso começou. Vou me encontrar com Sharon, minha terapeuta, amanhã, e com um advogado na quinta-feira. Acho que sei para onde isso está indo, mas até que aconteça, não tenho certeza de nada. Desculpe pela história muito longa, só ajuda a desabafar assim. Novamente, agradeço muito todos os comentários e mensagens. As pessoas que compartilham suas próprias histórias como essa estão realmente me ajudando a me sentir menos quebrado e me dando mais esperança. Aprecio sinceramente tudo o que todos vocês disseram e fizeram por mim.
Espero que tenham gostado do vídeo. Ajudem o canal a alcançar a meta de 1000 inscritos. Obrigado e até mais.